está no ar, meu nome é Cássio Politi, aqui com a Algartec, e a gente vai hoje falar de tecnologia em supermercados. E como de praxe, eu tenho comigo a Estela, nossa especialista aqui virtual da Algartec. Estela, sempre bom ter você aqui. Aliás, supermercado representa um mercado gigante no Brasil, hein? Oi, Cássio. Olha, é difícil passar um número preciso, mas dados apontam que o setor supermercadista movimentou mais de 600 bilhões de reais no ano passado, com quase 100 mil lojas em todo o país. Para o bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Leonardo Cavalcante, que é CIO do Nordestão, que, olha, para quem vai para o Nordeste, especificamente Rio Grande do Norte, é impossível ignorar. É uma empresa regional que tem 70% do market share de supermercados da Grande Natal. São 9 lojas de varejo, 4 de atacarejo, fatura 2 bilhões de reais por mês. Quem já passou em Natal ou em alguma cidade onde tem Nordestão, deu para ter uma ideia do tamanho e da importância que tem essa empresa regionalmente. Léo, muito prazer ter você aqui no podcast. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Muito obrigado a vocês. Ô, Léo, você trabalha com a tecnologia, né, aí por trás do varejo, né? Hoje a tecnologia já dá para dizer que é core, né, que é indispensável para uma operação que é essencialmente física quando você vai numa loja de supermercado? Cássio, sim, é indispensável. Você pode pensar o seguinte, sem código de barra a gente não lê nem o preço, né? Então, a tecnologia talvez tenha entrado para o setor do supermercado nos anos 80 no Brasil, com o advento talvez do código de barra. E se a gente for um pouco antes e olhar os competidores de renome nacional, tipo o Walmart, você lê a história do Walmart dos anos 70, eles já tinham data centers para fazer questão de logística. Então, a retaguarda, ela é impossível de ser feita sem tecnologia, pelo menos há 50 anos. E o front agora também, porque o consumidor está cada vez demandando mais inovação dentro da loja. Desde coisas como tão simples quanto entregar um Wi-Fi, como painéis e LEDs, que agora está ficando corriqueiro e comum dentro não só alimentar, mas de todo o varejo. Até que ponto, Léo, essa tecnologia mexe na eficiência para redução de custo ou otimização, né? Porque não estou aqui necessariamente falando, tá, de substituir gente por máquina, não é isso. Mas é que você, ao automatizar processos, ao tornar as coisas muito mais fáceis de gerir, você ganha produtividade e, portanto, economia. O impacto na economia é claro e é mensurável? Cássio, depende da tecnologia. Tem tecnologias que eu digo que são 100% mensuráveis, ou a aplicabilidade são 100% mensuráveis, outras são mais intangíveis, tá? Então, vou dar um exemplo do que talvez seja mais intangível. Imagina que eu faço um sistema de separação de produto para o e-commerce. E você pode ter um sistema mais amigável para o colaborador ou menos amigável para o colaborador. Isso é uma coisa mais intangível, porque talvez ele economize alguns segundos, mas esses segundos não se traduzem não necessariamente em redução de despesa. Porém, ele ter ferramentas em que isso já tem vários estudos que mostram isso, ter ferramentas que é mais fácil você trabalhar, o colaborador fica mais na empresa, ele gosta mais de ficar naquele lugar. Então, até esses pequenos detalhes se tornam intangível, porque a pessoa às vezes deixa de sair da sua empresa porque lá ela consegue desempenhar bem o trabalho, tá? E você tem ferramentas que são muito óbvios o ganho, né? Por exemplo, tem tecnologias que eu sugiro todo mundo começar a prestar atenção, que quem não está prestando ainda, que é tanto a história do RPA, né? O Robotic Process Automation, como a parte também que também chama de Process Mining, né? Temos, inclusive, uma empresa brasileira até que entrou no Gartner recente de Process Mining, que aí são tecnologias que elas avaliam os processos ou automatizam atividades, e essa sim é muito claro ver o ROI. No caso do Nordestão, a gente já começou a aplicar essas tecnologias em 2015 e 2016, então já temos quase 10 anos de estrada e são tecnologias que, de fato, é muito fácil de mensurar o ganho. Então, eu acho que o espectro é amplo. Você tem desde empresas, desde de aplicabilidades, que é mais intangível, até coisas que são bem palpáveis.
Aí, Léo, eu fico pensando aqui, você falou de automação, né, e tem outras tecnologias ali, em todo lugar da loja, desde o código de barra no próprio produto, né, quando você passa pelo caixa, hoje tem muito self-checkout em algumas lojas, né, de supermercados, daqui a pouco vai ser até a coisa mais óbvia, mas assim, a grande tecnologia, as grandes automações, estão ali onde eu, consumidor, consigo ver, ou estão por trás das cortinas ali, administração, estoque, e-commerce, por aí vai? Hoje, em 2024, eu diria que a maioria ainda está pelos bastidores, tá? O consumidor final, ele ainda vê pouco. Porém, contudo, todavia, eu entendo que o smartphone está mudando esse cenário, tá? Então, a aproximação do consumidor final via smartphone, ela está se tornando cada vez mais latente. Então, você tem vários ensaios na indústria de varejo em que traz essa interação e essa digitalização com o consumidor. Desde empresas em que a própria pessoa faz a bipagem dos produtos, então a pessoa usa o próprio celular para bipar os produtos dentro da loja e já não passar mais para o caixa. Desde a loja, que até a Amazon acabou que encerrou esse projeto, mas desde as lojas que não tem checkout, né, que a pessoa entra. No Brasil a gente tem o exemplo da Zait, né, que tenta, né, fazer uma loja autônoma. Então você tem algumas iniciativas, mas hoje elas são muito como iniciativas do que uma visão holística como um todo, né? De ter uma solução de que fica claro para o consumidor em que ele está interagindo com tecnologia. E esse processo, ele é mais devagar do que as pessoas gostariam, e eu vou dar um exemplo bem concreto. Tem uma rede da Itália chamada Coop, uma rede grande lá, até tem esse mesmo nome em São Paulo, uma outra rede chamada Coop. E eles resolveram fazer uma loja, coisa de uns 6, 7 anos atrás, não é um projeto recente, com tudo que tivesse de mais moderna tecnologia que você conhecia até então. Tudo que você sonhar que existia em 2018 ou 2019, eles colocaram naquela loja. E foi um desastre. Do ponto de vista do consumidor, foi um desastre. Olha só. O que eles descobriram e virou case mundial dentro do setor? É que o ato de simplesmente comprar frutas, ou comprar a sua carne, ou comprar não sei o quê, talvez você não queira ter tanta tecnologia, talvez você se intimide. Porque era tanta coisa que precisava fazer, o que podia interagir, que a pessoa preferia ir para uma coisa mais simples para resolver mais rápido a vida dele. A loja passou a ser mais como se fosse um parque de diversão do que um lugar de venda. Então, a venda era baixa, tá? E aí eles perceberam que, às vezes, menos é mais, tá? Então, talvez esse seja um dos motivos dessa adoção, talvez um pouco mais lenta do que a gente imagina. E quando você olha a NRF, né? Para quem não sabe, a NRF é uma feira que acontece em Nova York todo janeiro, há mais de 100 anos, só de varejo. Você vê muita tendência, mas você vê que muitas dessas tendências não viram realidade, exatamente porque o consumidor tem que se adaptar também a isso. Isso demora, às vezes, mais tempo que a gente gostaria. Você me falando dessa experiência da Itália, me faz pensar o seguinte, né? A tecnologia, que a gente fala aqui no podcast o tempo todo, é meio, não é fim. Tem hora que você não precisa dela, tem hora que a melhor tecnologia é o caixa ali como sempre foi, né? Porque é disso que você precisa para aquela circunstância, né? Agora, você falou de um ponto, né? Assim, que hoje está nos bastidores, no futuro pode ser que o consumidor perceba mais ali, né, a tecnologia nos corredores do supermercado. Isso passa, como você falou, pelo celular dele. Essa é uma barreira hoje, 2024, Léo, porque não pode levar em conta o seu celular, ou o meu celular, ou de quem está ouvindo a gente num Spotify, com todo o conforto e toda, né, todo o desempenho do celular. A maioria dos brasileiros e muitos daqueles que frequentam os supermercados são aqueles que estão com celulares muito modestos, né? Às vezes, para ele colocar mais um aplicativo é um problema, porque tem questões de memória, tem questões até de uso, né? Que ele não tem toda a intimidade. Então, aqui eu estou imaginando o próprio celular, né, da maioria das pessoas, de camadas sociais mais baixas principalmente, acaba sendo uma barreira hoje?
Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tangível. Tem uma empresa, não vou desculpa que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que ela lançou na APAS do ano passado uma ideia de fazer realidade aumentada para propagandas dentro de loja. Então, como é que funcionaria? Você imagina, sei lá, eu sou a Ambev ou a BRF, eu quero fazer uma campanha promocional, ou até o próprio supermercado, mas enfim, a gente coloca alguns displays dentro da loja e a pessoa com o celular, né, baixava o aplicativo e tinha realidade aumentada no celular, e aí tinha vários sorteios, enfim. Quando você olha na feira, é exatamente o que você acabou de falar. O cara está no iPhone mais potente possível, com a bateria em 100%, o app já baixado, e aí aquilo funciona maravilhosamente bem. Quando você vai para a prática, você vê que o app é 600 MB para baixar, que o celular esquenta em pouco tempo, porque ele consome muito processador. Então, ainda existe essas barreiras. Mas eu acho que a grande questão não é tanto isso, é o consumidor entender que o benefício é maior do que o esforço, tá? Então, você hoje tem vários apps, por exemplo, de mensageria. Você tem o WhatsApp, você tem Telegram, você tem Viber, você tem não sei o quê. Talvez você só tenha o WhatsApp instalado no seu celular, se muito o Telegram. Por quê? Porque o benefício de você instalar o Vibe, o Signal, ou até o próprio Telegram, ele é tão pequeno e o trabalho é tão grande que você, como consumidor, prefere não ficar só no WhatsApp. Então, qual é o desafio? É você ter uma relevância tal que o consumidor opte em fazer, entre aspas, o sacrifício de te instalar e te usar. E isso é que é um desafio muito, muito grande, né? E que poucas empresas conseguiram fazer isso, tá? Olhando no varejo amplo, por exemplo, quem talvez esteja conseguindo isso é a Raia Drogasil. Eu acho que hoje ela conseguiu fazer que muita gente tenha o app dela, mas há um custo muito alto, que é dar descontos excessivos, né? Eu mesmo, como consumidor, eu entro na loja da Raia Drogasil e compro pelo app dela. Porque, por exemplo, o leite do meu filho é 4, 5 reais mais barato. A lata, se eu comprar pelo web, do que comprar dentro da loja, estando dentro da loja, né? Então, ela está conseguindo fazer isso com esse custo. Então, você tem esse cenário. Como nós, varejistas, podemos criar tecnologias ou um app que o benefício para o consumidor final seja tão grande que ele opte em fazer isso. E aí a gente tem algumas ideias que a gente vem discutindo internamente. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho o seu histórico de compras, caso toda vida que você compra, você se identifica. E quando você entrar na minha loja, eu digo, Cássio, provavelmente, baseado no seu histórico de consumo, está faltando na sua casa leite, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente está tentando descobrir se isso é útil e se a pessoa baixaria um app para ter essa informação, para ela não ter que mais fazer a lista, né? Principalmente para os homens, né? Que chegou lá, a mulher manda, já está dizendo tudo que provavelmente está faltando pela sua recorrência de compra. Mas ainda assim, esse benefício para você, Cássio, é suficiente para você baixar um app? A gente ainda não sabe. É o que você falou, assim, a hora que você falou do exemplo da Raia Drogasil, eu pensei na hora exatamente isso, assim, pô, eu tô indo muito mais pelo desconto do que do benefício para mim. Não tô aqui criticando o programa, tá? Se eles têm... Até porque a gente tá economizando. E se eles têm condição, né, legalmente de usar os dados e usam os dados corretamente dessa forma, ótimo, ótimo para as drogarias em geral, né? Mas é aquilo, assim, é uma relação muito frágil, né, Léo, essa. Eu concordo. O legal é se você falar, cara, é tão bom você baixar o meu app que compensa. Quer ver um exemplo? Hotéis.com, né? Não sei, ou os equivalentes, talvez outras pessoas usem o Booking, mas um desses, assim, para mim vale a pena. Por quê? Pô, eu consigo pontuar por ali, ganhar descontos, então ganhar diárias, conforme eu fecho 10 diárias, eu ganho uma. E aí também quando eu chego para fazer o check-in no hotel, eu só baixo o app, não preciso ficar imprimindo papel, ou só mandando para mim mesmo por e-mail.
O app tá ali, tem a confirmação, tem todas as informações ali, eu chego na recepção e entro. Mostra. É, esse é o jogo, né, Léo? Dá um benefício É, tão grande que eu queira baixar, né? exato. Eu concordo 100% com você. Então, o grande nome do jogo aqui é que benefícios cada empresa pode conseguir dar, que pelo menos pegue um segmento, pelo menos pessoas que viajam muito, talvez seja o seu caso, que optem em baixar aquele app a esse ponto. Porque esse é o grande dilema. Eu acho que o grande dilema maior não é ter o celular com menor capacidade ou maior capacidade, é questão de priorização. Acho que esse talvez seja o grande. E aí, quando você pega uma promoção como aquela falando sobre a história de realidade aumentada, por que que eu acho que não consegue emplacar? Porque é uma coisa tão efêmera, tão spot, que o esforço para fazer do consumidor final para o benefício, ele acha essa relação desequilibrada, na média, né? É claro que quando a gente está na feira, a gente acha legal, a gente olha, acha divertido, mas quando vai para o mundo prático, é isso. Por exemplo, eu vou agora sair do consumidor final e ir para os bastidores do Nordestão. Quando a gente falou muito em transformação digital entre 2018 e 2019, a gente tem uma seguinte preocupação. A gente tem 4 mil funcionários. Desses 4 mil funcionários, 3 mil funcionários mais ou menos, não tem um computador para chamar de meu e não tem e-mail. Porque é o cara, por exemplo, operador de caixa. O operador de caixa não tem um computador para chamar de e-mail nem um e-mail. E a gente percebeu que como é que a gente vai falar em transformação digital se 3/4 da minha força de trabalho estão completamente marginalizadas nesse processo? Pelo menos olhando do ponto de vista corporativo. Então a gente resolveu criar, inclusive, um app, que a gente até chama App Nossa Gente, né, que é um app do Nordestão, um app proprietário, que foi para conectar os 4 mil funcionários. Só que eu tinha que baixar esse app no celular dele. O celular é dele, é do colaborador. Eu não podia obrigar ele a dizer baixe o app da empresa. Não fazia o menor sentido. Então, o que que a gente pensou? A gente pensou o que que a gente poderia fazer, colocar no app que o colaborador espontaneamente quisesse baixar. A gente inverteu a lógica. Aí a gente começou por essa linha. E aí disse, não, contra-cheque. Contra-cheque, o operador de caixa, ele quer receber o contra-cheque, ele tem que ir na secretária da loja, tem que pedir para alguém imprimir, às vezes não quer pedir para a pessoa imprimir, porque vai ver o salário, não sei o quê. Então, contra-cheque é uma coisa. Espelho de ponto. Espelho de ponto, ele tem que guardar o papelzinho, senão ele tem que pedir um favor para alguém para poder acessar o espelho de ponto, mostrar o espelho de ponto. Então, a gente começou a ver que tinha várias... o cardápio do refeitório. Pode parecer uma coisa besta, mas o cardápio do refeitório. Qual é o cardápio de hoje? Então, a gente começou um app que entregava tudo que ele queria. E aí, 98, 99% dos funcionários baixaram. Sem a gente nunca nem disser baixe. Depois que eu passei a ter os funcionários com os apps, aí a gente começou a adicionar outros temperos, né? Por exemplo, para passar a dar notícias, a pensar divulgar coisa, divulgar aniversários, políticas da empresa, procedimentos, etc. Então, agora o app ele tem uma outra dinâmica em que eu abarquei mais todos os colaboradores nessa jornada de transformação digital. Mas o que fez ele baixar não foi as notícias da empresa, não foi os procedimentos operacionais de estar fácil, não foi divulgar o aniversariante do dia e etc. O que fez ele baixar foi disponibilizar o contra-cheque, disponibilizar o espelho de ponto, disponibilizar o cardápio do refeitório e por aí em diante. Então, eu gerei um benefício maior do que o custo, e aí lembrar que uma boa parte dos meus colaboradores é massa, né? Não tem remunerações tão altas, então eles também não têm aparelhos de celulares mais modernos do mundo, e mesmo assim eles optaram em baixar, né? Porque tinha um benefício. Porque o benefício era maior do que o custo. Então, acho que esse é o nome do jogo. Que eu acho que um profissional de tecnologia, os meus colegas, às vezes não pensam muito assim, na média, né? Na média, eles pensam ou muito na modernidade da tecnologia ou no quanto aquilo vai projetar a empresa dele perante ao mercado, e não no benefício mais mundano, vamos dizer assim.
Mas aí ele se coloca numa situação muito complicada, né, esse profissional, né, Léo? Porque o que a gente vê acontecer no mercado, e aqui mesmo no podcast a gente já entrevistou muita gente de tecnologia, quase 100 pessoas, e você vê que, no geral, o CIO, o CTO hoje, ele é um cara que, acima de tudo, ele é ligado nos negócios, né? Como é o seu caso. Assim, você está o tempo todo aí Precisa, falando. né? Porque senão você é uma área. É a diferença entre ser uma área de suporte e ser uma área E uma área estratégica, premium. né? Concordo. Várias áreas passaram por isso, né? O RH mesmo, em muitas empresas, ele conseguiu deixar de ser um suporte e passou para ser uma área core da empresa, uma área estratégica. Isso depende da liderança, não é, Léo? Eu acho que é o líder da área que vai dar o tom, se você vai ser mais suporte ou mais business, né? Concordo. Concordo. Eu acho que e essa visão. O que acontece muito é que a grande maioria dos CTOs e CIOs, eles vieram como programadores, né? Assim, muitos. E eu acho que essa transição para a área de negócio é que precisa ser mais amadurecida. Então, o povo se encanta muito fácil, eu brinco que se encanta muito fácil com o LED. Eles vê o LED piscando lá no data center, acha bonito e se encanta. E aquilo não como um meio, para um fim. É isso mesmo. E você falou de realidade aumentada, né? Eu tinha até fuçado algumas tecnologias que os supermercados andam usando, né? Você trouxe o exemplo aí na APAS da realidade aumentada. Tem a internet das coisas, né? Que também vai sendo muito usada, às vezes mais nos bastidores ali, né? Logística, controle de estoque e tudo mais. A que distância você acha que a gente está de ver toda a loja usar isso, hein, Léo? Rapaz, sendo bem sincero, eu acho que ainda vai demorar um pouco, tá? Talvez uma década ainda para a gente tá usando isso em mais larga escala. Porque tem vários desafios aí no meio do caminho. Primeiro, a gente tem que entender que varejo é um setor de imagens apertadas. Segundo, que a gente trabalha com a população em geral, né? A gente trabalha desde a criança até o idoso. Então, as coisas às vezes acabam tendo essa evolução mais devagar. Vou dar um exemplo besta. Etiqueta eletrônica. Etiqueta eletrônica é uma tecnologia que já tem pelo menos uns 20 anos, talvez até mais. E mesmo quando você vai nos Estados Unidos, você não vê todos os supermercados na etiqueta eletrônica, né? E aí você tem vários motivos que você não está utilizando etiqueta eletrônica. Então, a adesão, e um deles é o custo, por exemplo. Outra tecnologia muito promissora, que é o NRFID, é a tecnologia que permite você não precisar do código de barra e identificar remotamente. O que é que inviabiliza ainda é o custo. Então, tem algumas coisas que vão demorar ainda para engatar, infelizmente. Agora, outras eu acho que vai ser mais rápido, como, por exemplo, inteligência artificial. E como vai ser usada a AI aí, hein? O fato de agora a inteligência artificial conseguir conversar com as pessoas, e conversar entre aspas, obviamente, eu acho que abriu uma porta, e essa porta sim vai ser rápida de ser fechada. Ela não vai demorar uma década, talvez ela demore 2, 3 anos. Em que eu vou dar um exemplo simplório. Você quer fazer um churrasco e você não tem experiência de fazer um churrasco. Exemplo simples. Você ou pergunta para um amigo, eu vou fazer um churrasco, são tantas pessoas de tal idade, o que é que eu devo comprar? E aí ele gera uma lista, compre 800 gramas de picanha, tantos quilos disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Esse trabalho era muito plastificado, porque você tinha que fazer essa lista e essa lista tinha que valer para todo mundo, tinha que valer para o supermercado A, B, C, D, F. Agora, você integrando com quer dizer, eu, né? Eu integrando minha base, por exemplo, de preço e disponibilidade de produto, eu posso ir muito mais além do que isso. Eu posso dizer, inclusive, se você quer fazer pro seu genro, aí quer botar um colchão duro, aí você coloca colchão duro, porque você vai gastar menos com o seu genro, que você não está afim de gastar o dinheiro com o seu genro. Ou se você quer agradar a sua namorada, você vai botar sua picanha. Então, a gente consegue interagir agora no nível de
produto, consegue interagir no nível de preço, até dizer assim, ó, e vai custar tanto, porque nos preços de hoje, para comprar esses produtos vai custar tanto. Então, a gente consegue abrir uma porta de comunicação que ainda não estamos fazendo, tá? Nós, quando eu falo nós, varejistas como um todo, mas que é uma interação com o consumidor final, olhando para a nossa base. E ele executando atividades que hoje ele não executa. Então, isso eu acho que vai mudar e está muito perto de mudar. É, ainda é de maneira confidencial, então não posso abrir muita coisa, mas tem vários ensaios já de, por exemplo, colocarem como se fosse um avatar na seção de vinhos. Porque a seção de vinho é uma que gera muita discussão entre o consumidor, né? O brasileiro, em geral, ainda tem muita dificuldade em comprar vinho. E que esse avatar você possa conversar com ele para tirar todas as dúvidas. E esse avatar, ele vai olhar o que tem dentro da loja naquele momento. Ele vai saber o estoque. Porque não adianta nada ele sugerir, compre o vinho gato negro e não tem gato negro. Não adianta. Então, essa mudança de olhar para preço, olhar para estoque, conversar com o consumidor final, eu acho que é a próxima grande revolução do varejo. Cara, é muito legal pensar nisso, viu, Léo? É muito bacana pensar no que as coisas, em como as coisas vão ser. E para a gente fechar aqui, essa é uma tecnologia que envolve AI, né? Que ela nasceu há pouco tempo, faz menos de Pouco, 2 anos, né? Que a gente está vendo a AI generativa. pouquíssimo. Claro, ela nasceu lá nos anos 40, como os primeiros experimentos, né? O teste de Turing e tudo mais, tal. Mas chegou na nossa mão mesmo para valer há No dia menos de a um ano e dia. meio. Isso, Novembro no de dia a dia. 2022, né? Que a gente começou a usar para valer. Ela deve chegar barata, né, Léo? Não deve ser uma tecnologia. Assim, você se diferenciar do seu competidor, da outra rede de supermercado, não deve ser uma questão de capacidade de investimento, né? Todo mundo vai acabar tendo Não. acesso. É saber o que fazer com essa tecnologia, né? Tudo que eu venho lendo e tudo que eu venho estudando dessa tecnologia, é, a grande aposta de que pode mudar é como é que eu uso os meus dados, que só eu tenho e ninguém tem, e junto com ela para entregar uma coisa que ninguém tem como entregar. Então, esse talvez é o grande X da questão, porque no final do dia toda empresa ou a maioria das empresas ela tem algum tipo de dado proprietário. Ela tem algum tipo de dado que ela própria gera e que ninguém mais tem aquele dado, tá? Então, esse tipo de junção, de fusão é que vai trazer o negócio. Eu dei um exemplo lá atrás, logo no começo da nossa conversa, que se você compra regularmente comigo, eu não consigo prever o seu hábito de consumo. Esse é um dado proprietário. E esse dado proprietário, dado o seu consentimento, eu consigo criar um benefício para você mesmo. Eu consigo criar um benefício desde que, eu hoje preciso economizar, hoje eu quero experimentar um produto melhor, e como eu sei o seu hábito de consumo, eu sei o que tem dentro da loja, eu consigo fazer essa entrega para você de maneira mais assertiva. E isso eu acho que vai mudar daqui a muito pouco tempo. Tá? Acho que a gente está nas portas dessa mudança, tem muita coisa acontecendo em paralelo, e quando uma começar a se firmar mais, eu acho que vai ser igual ao código de barra. O código de barra é um negócio interessante, porque se você assistir o filme Esqueceram de Mim, ele passa os produtos com código de barra. Se eu não me engano, o filme é de 1990. Não, ele é de 89 e 90, o primeiro Esqueceram de Mim. E Isso. foi Isso nos impressionante Estados ver, né? O caixa passar o A código de barra. BIPA, isso. Em 93, o Nordestão já estava botando código de barra. 93? 93. Cara, então é Tá? Em muito na frente. 94, em 94 todos já tinham. Não, não é muito na frente, é porque quando a tecnologia ela traz muito mais benefício do que custo, Mas eu a vou te adesão é falar que muito eu rápida. lembro eu tava na faculdade, eu tô ficando velho, tá? Eu entrei na faculdade em 95. E em 95, o pessoal tava discutindo, eu lembro de ver essa discussão, assim,
em Em TV. sala de aula. Não era nem em sala de aula, era na TV mesmo, que eles discutiam assim, que se as redes iam colocar o código de barras. Por quê? Falavam, eu acho até que era mito, mas diziam que tinha tipo um complô entre elas, ó. Ninguém evolui pra ninguém passar na frente de ninguém. Eu duvido que seja assim. Você quer mais ainda sair na frente, né? E aí uma outra Ah, discussão, que essa era mais factível, assim, essa talvez fizesse sentido, é que os sindicatos não queriam. Eles achavam que ia tirar os empregos, né? Até hoje tem gente que se comporta assim, né? isso ainda tem. Essa eu acredito mais que possa ter Eu ocorrido. também, eu também. Tá. Assim, os caras falam assim, não, vai tirar o emprego da Caixa. Né? Não, não vai tirar o emprego da Caixa. Agora talvez, né? Porque eu já vou em rede de supermercado aqui, que eu mesmo passo o checkout, self-checkout, mas dá preguiça ainda assim. Tem as caixas lá. Por quê? Você vai comprar álcool, a máquina, o self-checkout não libera. Porque tem que ser maior de idade, tal, como se eu tivesse cara de menor de idade. Mas é a regra. Tudo bem, para um menor não chegar lá e comprar a bebida tal e passar lá no self-checkout, sendo que pela caixa ele não passaria. Então, assim, é impressionante vocês em 93 terem essa tecnologia já, porque Hum. em 90, quando a gente viu o filme no cinema, impressionou. Em Impressionou, eu lembro 95, disso. e em Eu 95 a lembro gente disso. aqui falando, pô, será que Ainda vai ter estava mesmo um dia? discutindo. É, É, muito mas legal. a adesão é muito rápida. Quando, assim, tem uma outra imagem, eu não vou lembrar o ano, mas é em Nova York. É uma imagem de 1906, eu acho, ou 7, numa rua cheia de cavalos ainda. Aí a mesma foto, no mesmo local, 5 anos depois, não tinha mais cavalo, só tinha carro da Ford, o Ford T. Então, assim, a gente acha que hoje as coisas são muito. Mas não. Eu cheguei, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que quando a sociedade encontra algo que é muito melhor do que a alternativa que tem, a adesão é muito rápida. Todo mundo vira muito rápido. O grande problema é que a maioria das coisas que a gente inventa ou tem, elas ainda são tão rudimentares que o benefício não é tão claro. Vou pegar um exemplo atual, hoje. O próprio carro elétrico. Falar de um carro a um cavalo, eu acho que todo mundo, mesmo na época, percebeu rapidamente que um era muito melhor do que o outro. E olha que o carro na época talvez tivesse autonomia de 100 quilômetros, tinha que puxar na manivela, tinha todos aqueles detalhes. Mas o benefício do carro elétrico para o carro a combustão já não é tão claro assim, ou tão óbvio assim, né? Então, por isso que a adesão ela é mais lenta. Porque se o carro elétrico fosse muito melhor que o carro a combustão, todo mundo trocava o carro Teria e a disrupção, demanda né? explodia, teria disrupção muito rápido. A gente não percebe a disrupção, é isso aí. E vai mudar, né? Outro dia eu tenho uma sobrinha muito inteligente de 9 anos, e ela, Celina, cara, ela faz uns questionamentos muito legais. E aí, outro dia a gente vê, eu mostrei assim pra ela no YouTube, tava na casa né, da família, meu irmão ali, e mostrei, ó, a gente peguei um vídeo daqueles vídeos de festa dos anos 90, sabe? 92. Você que não Ninguém tinha tinha celular. celular. Então as pessoas conversavam, dançavam, tal. Ela falou, pô, que coisa chata, esquisita. É legal, né, ter esse outro olhar, né? Coisa esquisita isso aí. O legal é ter celular. Eu falei, bom, fazendo uma projeção futurista aqui, você, quando tiver a minha idade, talvez vá olhar para as fotos de hoje e as pessoas com o celular na mão e vai achar, nossa, que coisa velha, que coisa ultrapassada, porque vão inventar algum outro jeito de você se conectar, de De se você comunicar, se navegar. comunicar. E Isso. aí ela falou, mas que jeito? Eu falei, não sei, se eu soubesse eu inventaria e Não- ficaria rico. se a gente soubesse, a gente saia na frente. É isso aí. Mas quando tiver, vai ficar muito claro que o benefício é melhor do que o custo. E aí a adesão Aí a adesão é é isso instantânea. aí. A gente muda os É hábitos, instantâneo. né? A gente A muda o gente nosso muda os modo hábitos. de vida, né? Né? Para ter aquele benefício. Né? Esse mindset que eu tenho hoje veio de um livro de transformação digital, de 97, 98. 97, 98 não, desculpa, 2017, 2018. E aí ele começou com a história de combustão, né? Desenvolvimento de máquina elétrica e desenvolvimento de máquina a vapor. E aí ele vai mostrando a evolução.
de como é que o mundo chaveou da máquina a vapor para a máquina elétrica. E por que que a adesão foi tão rápida e quais eram as características, e aí é muito interessante. Ele, por exemplo, uma coisa que ele linkou os pontos de um jeito que eu nunca tinha parado de pensar. O carro do Ford T, o Fordismo, só é possível existir com motor elétrico. Não é possível existir com motor com a vapor. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque tem uma questão. O livro demorou quase um capítulo para explicar isso, mas depois que se inventou o motor elétrico, a adesão foi rápida e daí surgiu novas indústrias, né? Então, quando algo de fato é disruptivo e o benefício é maior do que o custo, é muito rápida a adesão. E se você quisesse que eu fazer uma aposta em uma tecnologia apenas, eu acho que a LLM, né, a linguagem de modelo generativo, ou a OpenChat GPT, é a bola da vez, com certeza. É bom ficar de olho, é bom não ficar de olho, todo mundo já tá. Cuidado, né, para você não deixar esse bonde passar. E cuidado para não lutar contra, né, porque... Não, tem gente em algumas áreas, comunicação, por exemplo, os caras ficam fazendo discurso, não muitos, mas tem um ou outro que fica fazendo discurso contra, explicando para você por que não vai pegar. Outro dia, um conhecido meu, de muito tempo, veio com esse papo, eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Já pegou. Já pegou. Então, assim, e tem uma coisa que uma coisa que nunca vai mudar é o seguinte. Na humanidade, quando você bate de frente com a realidade, geralmente a realidade ganha. Então toma cuidado. É isso aí. Ô, Léo, ficaria horas conversando com você, cara. Que papo bom aqui. Começamos a falar de tecnologia no supermercado, que é uma coisa legal, porque todo mundo vivencia. Vai em um. Mas terminamos aqui nessa pensata aqui sobre tecnologia e modo de vida com ela, que é muito legal. Obrigado por participar hoje com a gente. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né, regionalmente muito forte. E as portas estão sempre abertas aqui para você, viu, Léo? Igualmente. E também gostaria de dizer para toda a audiência que quando estiver em Natal, visite uma das nossas lojas. Vale a pena. Eu visitei e gostei. Stella, gostei da parte que a gente falou aí que um líder de tecnologia precisa estar conectado aos negócios. É bem por aí, né, Stella? Sim, um líder de tecnologia precisa, cada vez mais, ser um profissional de negócios. A evolução tecnológica e a crescente digitalização das empresas transformaram o papel desses profissionais, exigindo que eles tenham uma visão estratégica alinhada aos objetivos de negócio da empresa. É isso aí. Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?